Glória a Deus. O reino do nosso Senhor vem. O reino de Cristo Jesus se faz presente e está vindo. Já está aqui e ainda está a se revelar totalmente. E como que ele vem? Pela proclamação da palavra no poder do Espírito através da igreja. Agora estamos chegando a um momento muito especial, que é a proclamação dessa palavra, que é a pregação da palavra. Então eu peço para você, meu irmão, se preparar para ouvir a palavra. Se você que está em casa, se tem alguma distração ao seu redor, por favor retire, faça o máximo possível para que você possa prestar atenção no que Deus já está falando conosco e continuar a falar agora de uma forma especial na palavra dele. Quem pregará hoje é o pastor Marcos Grava. Ele é pastor sênior da PIB de Santo André, presidente da missão Atletas de Cristo, foi missionário na Junta de Missões Mundiais de 98 até 2017, quase 20 anos, e membro do setor da segurança da MTB. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Muito boa noite a todos. Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Deus missionário, amém? O prazer é todo meu estar com vocês. Muito obrigado à Missão Antioquia, ao Vale da Bênção, meus queridos pastor Silas e Márcia Tostes e todos os outros queridos irmãos e irmãs por me receberem aqui nessa noite tão especial, noite da Conferência Missionária da Missão Antioquia. É uma alegria, um prazer, uma honra estar com vocês, e eu quero, antes de mais nada, saudá-los em nome da nossa igreja, a primeira igreja batista de Santo André, igreja igualmente missionária, igualmente envolvida com a obra missionária, com a proclamação do Evangelho para a expansão do reino do Senhor Jesus. É uma alegria estar com vocês, e eu quero apresentar essa imagem que foi projetada aí na tela. Você que está em casa, quero saudá-los também em qualquer lugar do Brasil. Você que está em outro país nos acompanhando, envio a todos vocês uma saudação muito especial por participarem aí através da internet dessa conferência missionária. Nós estamos aqui na Missão Antioquia, nesses 3 dias de conferência. Espero que você tenha sido impactado, abençoado, edificado e desafiado a fazer da sua vida um instrumento para a evangelização do mundo. Essa imagem que apareceu há pouco, ali com uma foto minha, eu gosto muito de mostrar essas fotos do campo, porque como missionário junto à Missão Atletas de Cristo, tive o privilégio, a oportunidade de viajar por muitos países, e com atletas, jogadores e pessoas envolvidas com esporte, sempre tivemos o privilégio de sentar em mesas muito especiais, em mesas com embaixadores, com governadores, com príncipes, sultões, mas a foto que eu prefiro apresentar é esta minha ao lado de uma criança, uma das milhares que nós atendemos ali na fronteira com a Síria, refugiados que fugiram daquele país durante o período de guerra e foram atendidos pelas nossas equipes voluntárias, que há 5 anos têm ido para aquela região pregar o Evangelho. Nós missionários temos um gosto bem requintado, bem diferente, Poderia mostrar aqui foto junto com algum jogador da seleção brasileira, com algum embaixador brasileiro, com algum governador de um determinado lugar do mundo, um príncipe, mas a nossa alegria é estar ao lado dessas pessoas simples, rejeitadas, esquecidas, abandonadas, que atravessaram as montanhas durante a noite, aos pés descalços muitas vezes, para chegar num acampamento de refugiados e ali sobreviver. São essas que precisam da nossa palavra, da nossa esperança e ouvir o Evangelho. Eu estou aqui todo bonito, Márcia? Porque estou aqui com uma batik. Se você não sabe, essa roupa aqui chama batik. Ela é uma roupa típica do sudeste da Ásia, especialmente da Indonésia, a maior nação muçulmana do planeta, você sabe, e é onde nós temos alguns missionários. Quero enviar uma saudação aos nossos queridos Isaac e Rebeca, que estão servindo ao Senhor ali na região do sudeste da Ásia, um desafio, E essa é uma região que precisa muito, mas muito do meu e do seu envolvimento missionário. Você sabe, o sudeste da Ásia, os seus 11 países, são, sem dúvida alguma, o maior desafio de missões em nosso tempo. Dos 17.400 povos listados
pelas agências missionárias internacionais, dos quais 7.400 ainda são considerados povos não alcançados. Boa parte desses estão exatamente na região do sudeste da Ásia. Nós estamos falando de cerca de 3 bilhões e 200 milhões de pessoas, ou 41% da população mundial, esperando a chegada do Evangelho. E nós estamos aqui, eu, você que está em casa e todos os demais missionários, juntos na evangelização mundial. Mas no momento que nós estamos enfrentando uma pandemia, uma crise global sem precedente em nossa geração, nesse momento em que nós nos preocupamos em saber como será o dia de amanhã, quando teremos uma vacina, quando as nossas igrejas estarão prontas para receber as pessoas, como sempre recebemos, as conferências lotando o público presente. A pergunta que fica é: estamos em período de fazer missões? É um momento oportuno para fazer missões? E eu digo que sim. Nossa igreja de Santo André também está empenhada neste compromisso, por isso está aí o nosso cartaz, não é? A 41ª conferência. Para quem não sabe, a primeira igreja batista de Santo André, pelo legado do nosso querido e saudoso pastor Edson Queiroz, provavelmente tenha sido uma das primeiras igrejas em nosso país a falar sobre missões, a encorajar a participação das igrejas, dos vocacionados em conferências missionárias. Desde 79 estamos envolvidos com esse desafio, e este ano, apesar da pandemia, estaremos celebrando agora no mês de novembro nossa 41ª conferência missionária, porque nós cremos que sim, mesmo em meio a uma pandemia como essa, uma crise global, é tempo de anunciarmos o Evangelho, é hora de avançar, não é momento de retroceder. Nós precisamos seguir fazendo aquilo que o Senhor Jesus nos ordenou poucas horas antes de ser elevado aos céus, quando Ele disse aos seus discípulos: ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Se é época de fazermos missões, uma segunda pergunta precisa ser respondida por todos nós: como isso deve ser feito? Em plena pandemia, sem nenhuma perspectiva de quando teremos um fim desse momento, dessa crise que estamos enfrentando, como devemos fazer missões num tempo tão difícil quanto esse? Especialmente quando falamos de missões mundiais. A última caravana para os refugiados, em novembro do ano passado, fizemos com $1 a R$4. Hoje, se formos fazer essa mesma viagem, vamos enfrentar $1 a R$5,80. Em um ano, são 50% quase de ajuste. Como enviar missionários para outros países que serão sustentados por dólares ou através de euros? Sem dúvida, é um grande desafio. E uma terceira pergunta que precisa ser respondida por todos nós que amamos a obra do Senhor: este assunto, enfrentar a pandemia, uma crise mundial e continuar proclamando o Evangelho, é um assunto que deve ser responsabilidade de apenas os missionários que estão no campo, esses que nós vimos agora há pouco no vídeo, ou esse é um assunto de todos nós, de toda a igreja do Senhor Jesus? Eu gosto muito do tema dessa conferência, Juntos na Evangelização Mundial. Se você não percebeu, o aspecto diferencial nesse tema está nessa conjunção aí, porque poderia ser juntos pela evangelização mundial, juntos com a evangelização mundial, mas os irmãos aqui, de maneira sábia, preferiram escolher o tema juntos na evangelização, porque isso significa que eu e vocês também estamos envolvidos, estamos também inseridos, fazemos parte disso. Não é uma igreja que participa enquanto alguns fazem a obra, mas é uma igreja que igualmente é responsável por tudo que acontece. E se você comigo está junto na evangelização mundial, diga um amém ao Senhor então aí. Parece que não foi muito alto, foi a máscara. Então, com máscara, vamos dizer mais uma vez: juntos na evangelização mundial, amém? Amém. Muito bem. Mas se é mesmo tempo de fazermos missões, mesmo em meio à crise, se isso deve ser feito não apenas pelos missionários, mas por toda a igreja do Senhor Jesus, e como devemos fazer isso num momento tão difícil,
com uma crise mundial, não apenas na área da saúde, mas que afeta também outras áreas, como da economia e etc. Eu queria mostrar para vocês alguns eventos da Bíblia que nos mostram que, de fato, crises são momentos muito oportunos para a proclamação do Evangelho. E eles vão aparecendo aí na tela à medida que eu vou falando. O primeiro deles é o Senhor Jesus crucificado entre dois ladrões, descrito lá em Lucas 23. Quando o Senhor Jesus passa aquelas 6 horas agonizantes, melhor dizendo, crucificado entre dois ladrões. Mais à frente vemos o momento em que Pedro e João, seus discípulos, são presos pelas autoridades em Jerusalém, quando estavam anunciando a respeito do Senhor Jesus em Atos 4. Logo em seguida, Estevão sendo apedrejado, depois de um discurso emblemático, falando da história de Deus até a chegada ao Evangelho do Senhor Jesus. E por último, Paulo e Silas, durante sua viagem missionária, a segunda viagem missionária, passando pela cidade de Filipos, quando foram presos, e ali anunciam o Evangelho ao carcereiro. O que essas 4 passagens bíblicas revelam em comum para nós? O que essas 4 situações e contextos têm em comum entre elas? Nas 4 situações, nós percebemos a presença da solidão, da ameaça, da dor e do medo. A solidão de Jesus, abandonado pelos seus próprios discípulos, pregado naquela cruz entre dois ladrões, quando um deles blasfemava ao Senhor. A ameaça que Pedro e João recebiam das autoridades para que não continuassem falando a respeito do nome de Jesus. A dor que sentiu Estevão ao ser apedrejado por aquelas pessoas, e o medo que Paulo e Silas passaram naquela noite, algemados, presos, naquela prisão na cidade de Filipos. Mas em todos esses momentos, estes homens de Deus não deixaram de anunciar o Evangelho de Jesus. Enquanto Jesus sentia a solidão e era blasfemado por um dos ladrões, ao outro que o respeitava e dizia que ele se lembrasse dele quando estivesse no seu reino, o Senhor Jesus anuncia a ele que naquele mesmo dia ele estaria com o Senhor no paraíso. Durante a ameaça que Pedro e João receberam das autoridades, com muita intrepidez eles respondem àquelas pessoas dizendo: deixaremos nós de anunciarmos tudo o que vimos e ouvimos? Mais importa, disse Pedro e João, obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Estevão, agonizando numa morte terrível, sendo apedrejado, repete as palavras do Senhor Jesus, dizendo: Pai, não ponha sobre eles este pecado. E finalmente Paulo e Silas, ao serem libertos daquela prisão e vendo o temor que sentia aquele carcereiro, anuncia a eles o Evangelho, dizendo: creia e serás salvo, tu e tua casa. E ao final daquilo, toda a família do carcereiro foi batizada no Senhor. Percebemos que num ambiente de crise, de profunda dor, solidão, medo, ameaça, como nós estamos vivendo nesses últimos 6 meses, a mesma dor, a mesma ameaça, o mesmo medo, a mesma solidão que eu e você sentimos, esses personagens passaram e não deixaram de anunciar o Evangelho de Jesus. Pois então, sim, as crises são um momento oportuno para seguirmos proclamando o Evangelho do Senhor Jesus. Muitas vezes em países afetados por grandes catástrofes, como terremotos, tsunamis, crise de refugiados, nossos voluntários, durante 2 semanas, podiam anunciar livremente o Evangelho, porque o coração das pessoas se tornava sensível a uma mensagem de esperança. Quando você está num ambiente de catástrofe, quando você vê que tudo se perdeu, todos os seus bens, sua casa e às vezes parte da sua família se foi, o seu coração se torna sensível para uma mensagem de esperança. A despeito do sofrimento, da incerteza,
que aquelas pessoas estavam vivendo, esses personagens se tornaram sal e luz em meio às adversidades. Mas um deles, o apóstolo Paulo, além daquela situação com Silas, lá na prisão de Filipos, ele passaria por muitos outros momentos difíceis na sua vida pessoal e ministerial. E os últimos capítulos do livro de Atos, eles retratam, os últimos 4 capítulos, exatamente retratam também 4 anos da vida do apóstolo Paulo, em que ele passou preso. 2 anos em Cesareia e 2 anos na cidade de Roma. E foi em Roma, preso, que Paulo escreve 4 cartas: Efésios, Colossenses, Filemão e a carta aos Filipenses. E é nesta carta que eu quero meditar com vocês nessa noite. Nós vamos ler um trecho do capítulo 2. Quero que você abra comigo a sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, e vamos descobrir um pouco mais sobre as características de uma igreja, de uma agência missionária e também de uma pessoa que sabe que momentos de crise são oportunidades especiais para a proclamação do Evangelho. Filipenses 2, versículos 19 a 30, diz assim a palavra do Senhor: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Amém, meus irmãos? Um contexto dessa carta bem conhecida, pastor Hélio nos leu um trecho aqui no momento da oferta. Nós sabemos que a carta de Paulo aos Filipenses pode ser considerada como uma carta triplamente missionária. Triplamente missionária porque ela foi escrita por um missionário, estando ele num campo missionário, a cidade de Roma, porque ali Paulo estava pregando o Evangelho, plantando uma igreja dentro do palácio, como ele mesmo afirma, e para uma igreja igualmente missionária. Uma carta escrita por um missionário, estando ele num campo missionário, escrevendo para uma igreja também missionária. A igreja em Filipos, nós sabemos, foi plantada pelo apóstolo Paulo naquela viagem que ele foi preso junto com Silas. A segunda viagem missionária por volta do ano 51 depois de Cristo. Era uma cidade pequena, cidade que tinha sido fundada pelo rei Filipe, o rei da Macedônia. Para quem não conhece o rei Filipe, certamente você conhece seu filho. Filipe era pai de Alexandre o Grande. E por ser ele, Filipe, o fundador dessa cidade, ela recebe o nome então de Filipos. A cidade de Filipos e a igreja de Filipenses é muito importante para a história do Evangelho, porque ela foi a primeira igreja a ser plantada em todo o continente europeu. A primeira igreja a ser plantada na Europa foi exatamente a igreja de Filipenses. Europa que depois enviaria o Evangelho para o mundo inteiro, inclusive para o nosso continente. Paulo escreve essa carta 10 anos depois de ter passado pela cidade de Filipos.
E ele escreve essa carta numa circunstância muito especial e por uma razão ainda mais especial. Paulo estava preso em Roma e escreve a carta aos filipenses com o motivo de agradecê-los pela sua fidelidade no envio de mais uma oferta para o ministério do apóstolo Paulo. Os filipenses tinham demonstrado mais uma vez o seu amor, o seu cuidado para com a vida do apóstolo Paulo, e tinham enviado uma oferta para ele quando estava preso em Roma. E aquela oferta, a recepção de um líder da cidade de Filipos, trazendo aquela generosa oferta, deixou o coração do missionário tão contente, que Paulo decidiu escrever uma carta apenas para agradecer aqueles irmãos. E a pergunta que fica para nós nesse momento é de sabermos se existe uma razão pela qual nós devemos seguir proclamando o Evangelho em meio a uma crise. Sabemos pelo testemunho desses personagens que eu contei há pouco que sim, crises são ótimas oportunidades para testemunharmos a respeito de Jesus, porque no momento em que as pessoas perdem até mesmo a sua esperança, nós sabemos quem é o único que pode trazer de volta a esperança no coração de uma pessoa. Mas se nós sabemos que crises são momentos oportunos, qual é a razão para que nós sigamos pregando o Evangelho de Jesus em meio a uma crise? Paulo nos dá essa razão logo no início da carta aos Filipenses. No primeiro capítulo, nos versos 12 e 13, ele diz o seguinte: quero que vocês saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, ou seja, o fato de estar preso em Roma, tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. O coração do apóstolo Paulo era um coração tão sensível à causa de Cristo, que ele podia compreender que o fator de estar preso naquela cidade estava de alguma forma colaborando para o avanço do Evangelho. Pensar que as nossas dores, crises, lutas e situações difíceis colaboram para o bem, para a causa do Evangelho, não é algo muito comum nos dias de hoje. Vivemos dias em que o hedonismo invadiu as nossas igrejas. A cultura do hedonismo, do prazer a todo custo, sacrifício não é comigo, pastor. Nós estamos vivendo numa outra época, onde a graça é mal compreendida, mal pregada e mal recebida. Dizer que o sacrifício de um missionário colaborava para o avanço do Evangelho é algo realmente de outro tempo, de outro momento. Mas o fato é que Paulo reconhecia que a sua dor, o fato de estar preso naquela cidade de Roma, estava cooperando para o avanço do Evangelho. E por conta da sua prisão, os guardas que tomavam conta dele estavam espalhando o Evangelho entre os demais colegas. Paulo afirma que muitos irmãos também, ao verem-no preso, estavam sendo motivados a testemunhar com mais coragem. Diga a verdade no seu coração. Quando você vê o testemunho de um missionário no campo, quando você ouve um dos nossos colegas aqui testemunhando e compartilhando sobre o seu ministério, quando você sente encorajado a ser parte dessa obra? Quando você vê o missionário numa situação tranquila, num contexto sem dificuldades, ou quando você vê o missionário lutando em meio às suas dores, necessidades, sofrimento e limitações, pregando o Evangelho e vendo ainda assim pessoas sendo convertidas pela graça de Deus. O fato de vermos outros passando lutas e dificuldades continua sendo um poderoso encorajamento para que demais vocacionados se apresentem para esta e outras agências missionárias. Foi ali mesmo em Roma, onde Paulo estava preso, que cerca de 200 anos depois, uma praga, uma terrível epidemia, muito mais grave do que a que nós estamos vivendo, atingiu aquela cidade. Aconteceu nos anos de 249 a 262,
chamada de Praga de Cipriano. A civilização ocidental foi devastada por uma das pandemias mais mortais da história. Só para você ter uma ideia da gravidade dessa pandemia, na cidade de Roma, que existia cerca de 1 milhão de habitantes naquela época, 5.000 pessoas morriam por dia no auge daquela doença. Nós vivemos num país de 210 milhões de habitantes, e o auge da pandemia no Brasil levou a vida de 1.300 pessoas por dia. Hoje estamos na casa de 600, 700 pessoas, pois na cidade de Roma, com apenas 1 milhão de habitantes, no auge daquela epidemia, morriam 5.000 pessoas ao dia. Em uma descrição que o bispo cristão Dionísio, bispo na cidade de Alexandria, a capital romana do norte da África, ficava no Egito atual, ele descreve os cristãos como reagindo àquela praga, e Dionísio chama de os melhores, e dizendo que entre eles serviam honrosamente os doentes, até que eles mesmos pegavam a doença e morreram. Certamente esta igreja, muitos de vocês oraram também pelos profissionais de saúde, nossos heróis de branco, a quem envio uma saudação especial, porque nos últimos 6 meses têm arriscado as suas vidas, e sabemos que muitos deles vieram a falecer por conta dessa doença. Mas naquela época, muitos cristãos sabiam que ao simples toque, do contato com alguma pessoa doente, eles estavam condenados à morte. E como disse Dionísio, os melhores, entre os melhores, honrosamente atendiam, não apenas os cristãos que ficavam enfermos, mas pessoas que não eram cristãs, que também se contaminavam. Se a resposta dos não cristãos àquela praga era caracterizada pela autoproteção, autopreservação e evitar os doentes a todo custo, a resposta dos cristãos durante a praga de Cipriano era exatamente o oposto. E qual foi o impacto? Ele foi duplo. Primeiro, o sacrifício cristão pelos seus irmãos crentes impactou o mundo incrédulo ao testemunharem um amor comunitário como nunca havia sido visto. E em segundo lugar, o sacrifício dos cristãos atendendo os não cristãos resultou na igreja primitiva experimentando um crescimento exponencial à medida que os sobreviventes não cristãos, que se beneficiavam dos cuidados dos seus vizinhos, se convertiam à fé em massa para a glória do Senhor Jesus Cristo. Percebemos então que as crises foram, são e continuarão sendo oportunidades para o bom testemunho do Evangelho. Se a crise exige uma resposta da igreja, se a crise exige uma resposta minha, sua, desta e de outras agências missionárias, então, meus irmãos, o que é necessário para proclamarmos o Evangelho de Jesus? Eu queria sinalizar para vocês alguns pontos que são estritamente necessários para que este Evangelho siga sendo proclamado, mesmo em meio a qualquer crise como a que nós estamos vivendo nesse momento. E a primeira dessas características é a alegria em servir ao Senhor. É preciso alegria. Nós que militamos nessa obra não fazemos apenas por obrigação, constrangimento, mas fazemos isso com alegria no coração. Você sabe que a carta de Paulo aos Filipenses é chamada por muitos teólogos como a carta da alegria, um verdadeiro paradoxo. Como alguém pode chamar uma carta de carta da alegria, tendo sido ela escrita por alguém que estava preso? Ela é chamada de carta da alegria porque mesmo preso, Paulo expressa toda a sua gratidão, toda a alegria do seu coração pela vida e a fidelidade dos irmãos. 16 vezes ele cita essa palavra, esse termo em sua carta aos Filipenses. Mesmo preso, Paulo em nenhum momento descreve aos Filipenses sua queixa, seu rancor. Ao contrário disso, o seu sentimento era de alegria.
alegria de servir e de sofrer por Cristo. Por mais que essa mensagem não encontre eco hoje, há um profeta de Deus dizendo que é hora de sacrificarmos em nome de Jesus Cristo. Chega dessa teologia da prosperidade, chega dessa teologia da alegria, chega da teologia do coach, dessa mentirada. É época de sacrificar em nome de Jesus Cristo, porque Ele fez o seu sacrifício por nós, e agora é a hora de nós fazermos isso pela sua causa. Sofrer como missionário? Ah, pastor, isso é coisa de outra época. Quando viajavam 6 meses num navio para chegar num campo, diziam adeus às suas mães e seus pais e eram enterrados no campo missionário. Maldita cultura hedonista. Que volte o testemunho de sacrifício para que o evangelho siga sendo proclamado. Para Paulo, alegria não era essa sensação que você sente ao ver um querido irmão, ao receber um presente, ao ver um dia ensolarado. Para Paulo, alegria não era um sentimento efêmero, passageiro, mas ele descreve ao escrever a carta dos Gálatas como um fruto do Espírito. A alegria é fruto daquele que tem o Espírito de Deus no seu coração. Se você é crente e tem o Espírito aí dentro, então a alegria faz parte da sua vida. É preciso fazer a obra com alegria. Uma segunda característica necessária para que esse evangelho siga sendo pregado em meio às dores, às crises e qualquer pandemia que este mundo seja assolado, é o compromisso. Mas um compromisso baseado na fidelidade, exatamente como era o compromisso da igreja de Filipenses. Ouvindo sobre a igreja de Filipenses, alguns podem pensar que aquela era uma igreja perfeita, uma igreja redondinha. Engana-se. Era uma igreja igual a qualquer outra igreja. Aliás, não existe igreja perfeita. E ai daqueles crentes na minha e nessa igreja que saem batendo perna para cá e para lá, procurando uma igreja perfeita, quando ele mesmo está longe de ser um crente perfeito. Não havia uma igreja perfeita, não há e jamais haverá, porque só existirá uma igreja perfeita quando eu e você estivermos na presença do Senhor. Lá no céu, essa igreja será verdadeiramente perfeita. Mas a igreja de Filipenses não era. Era uma igreja com presença de judaizantes, perfeccionistas, ambiciosos. Tinha joio lá também, viu? Como tem nas nossas. Mas apesar disso, a igreja de Filipos era uma igreja de visão a longo prazo. Aquela igreja tinha uma visão do reino. Ela estava envolvida nos planos de Deus, os planos de alcançar as nações. Apesar do seu pouco recurso, nós sabemos como Paulo descreve as igrejas da Macedônia na segunda carta aos Coríntios, igrejas pobres. Lembra-se disso? Ele diz: as igrejas pobres da Macedônia participavam da oferta, porque era uma igreja verdadeiramente comprometida com o evangelho. Pastor Hélio falou aqui sobre a oferta que aquela igreja enviou. Era a terceira oferta que eles enviavam para o apóstolo Paulo. Quando ele estava na cidade de Tessalônica, eles enviaram a oferta 2 vezes. E agora, preso em Roma, eles estavam enviando uma terceira oferta para o missionário. Igreja fiel, igreja comprometida. Preciso dar esse testemunho aqui, pastor Silas, e faço isso com toda a humildade no coração. Ao início dessa pandemia, 6 meses atrás, eu pensava que nós não poderíamos sustentar 81 missionários. Como, Senhor? Com as portas fechadas, vamos sustentar 81 missionários? Pois hoje venho aqui dizer para vocês que 6 meses depois, nossa igreja não só não reduziu o sustento dos missionários, como para a glória do Senhor ainda aumentou o sustento de alguns deles. Alguns deles não tinham plano de saúde, hoje tem. Alguns deles não contribuíam para o INSS, hoje tem contribuição. Porque a igreja que está fiel com o Senhor, não falta recurso. Pode vir pandemia, pode perder emprego, pode não ter culto presencial, a oferta não caiu, ela aumentou para a glória do Senhor.
Igreja fiel experimenta a fidelidade do Senhor. Terceira circunstância ou critério para fazermos diferença nesse tempo, além de precisarmos de uma igreja com compromisso baseado na fidelidade, da alegria de poder servir ao Senhor, é preciso encontrar pessoas que se entregam pelo reino. E aqui Paulo faz a descrição de dois deles, dois exemplos. O primeiro é de Timóteo. E a descrição que Paulo faz de Timóteo nesse texto que nós lemos fala por si próprio. Ele diz nos versos 20 a 22: não tenho ninguém como ele. Eu queria que você ouvisse isso como se Paulo estivesse falando de você. Não tenho ninguém como ele ou ela, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, filipenses. Pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado de seu pai. Paulo descreve Timóteo como sendo o único que se preocupava com os filipenses, como o próprio Paulo se preocupava. Ele diz no verso 21 que todos buscam seus próprios interesses, mas Timóteo não. Se Paulo estivesse entre nós hoje, qual seria a descrição que ele faria de você? Qual seria a avaliação que ele faria de você, meu irmão e minha irmã, onde quer que você esteja ouvindo essa mensagem? Ele faria a descrição de alguém com um caráter aprovado, abnegado a favor do reino, digno de sua confiança? Ou a descrição que Paulo faria de você seria a de alguém que procura, em primeiro lugar, os seus próprios interesses, ao invés de colocar os interesses do reino em primeiro lugar? Em outras palavras, a agenda de Deus é prioridade na sua vida, ou ela fica para segundo plano? Além de Timóteo, Paulo faz a descrição de um outro personagem, um outro modelo de alguém que se entrega pelo reino. E o seu nome bem estranho é Epafrodito, um dos líderes da igreja em Filipos. Um homem que viajou dezenas e dezenas de quilômetros apenas para levar uma oferta e uma palavra de carinho e de cuidado para o apóstolo Paulo. Epafrodito viajou toda a distância entre Filipos e Roma para suprir as necessidades momentâneas do missionário, encorajá-lo física, emocional e espiritualmente. E Paulo descreve a situação de Epafrodito. Ele diz: ele ficou muito, não foi pouco não, muito doente, ao ponto de quase morrer. Não se sabe se pelo rigor da viagem ou por alguma enfermidade, mas Epafrodito quase morreu. Independente disso, aquele homem serviu Paulo com muita alegria. E foi exatamente Epafrodito quem levou esta carta que nós acabamos de ler de volta para a cidade de Filipos, para ser lida pelos filipenses. No versículo 25, Paulo descreve assim: Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. 3 características na vida de Epafrodito: irmão em Cristo, companheiro de trabalho, companheiro de lutas. Epafrodito colocou a sua própria vida em risco por causa do Evangelho. Pelo reino e sua agenda, aquele homem não procurou o prazer que muitas igrejas têm vendido aí fora. Ele colocou a sua própria vida em risco para que Paulo seguisse pregando o Evangelho. O texto de Atos 8 não diz, o texto de Atos não nos fala isso. Ele termina no capítulo 28,
mas nós sabemos por outras cartas de Paulo que ele saiu de Roma, seguiu fazendo suas viagens missionárias, inclusive a pretendida viagem até a Espanha, antes de ser morto lá mesmo em Roma. Concluindo, as crises são sim terrenos férteis para semearmos o Evangelho de Jesus Cristo. Crises são oportunidades sem precedente para que as pessoas ouçam uma palavra de esperança e conheçam o Evangelho de Jesus. Aprendemos com esta mensagem que o serviço de Deus, ele precisa ser sempre feito com alegria. E engana-se você que isso se restringe a quem está no campo missionário. Começa aqui na igreja. Você que tem qualquer ministério, que serve ao Senhor no louvor, nas mesas, na saída, na entrada, seja lá o que você faz, precisa ser feito com alegria. Aquele que serve ao Senhor precisa servir com prazer no seu coração. E mesmo que você se sinta o mais impotente diante de qualquer situação, diante de uma pessoa desesperada, você não saiba nem o que falar, uma gagueira que você nunca teve, tome conta da sua vida, mesmo na situação mais difícil que você se encontre, ainda assim é hora de apresentarmos alguma coisa. Assim como Jesus naquela cruz, poucos minutos antes de morrer, ele apresenta a um dos ladrões a vida eterna. Martin Luther King, pastor batista, que foi o responsável pelo fim do racismo nos Estados Unidos, certa vez ele disse assim: quem não possui algo pelo qual está disposto a morrer, esse alguém não está apto para viver. Quem não possui algo, alguma história pela qual está disposto a morrer, essa pessoa não está apto para viver. Foi da Indonésia que veio essa linda camisa. E daqui 2 meses, dezembro, vamos lembrar 16 anos de uma das maiores tragédias que este mundo recente viu. Estamos chegando aí à casa dos 150 mil mortos no Brasil pela pandemia. Um país de dimensões continentais, 210 milhões de habitantes. Em 6 meses, não são apenas 150 mil. Cada um daqueles homens e mulheres, inclusive da minha e da sua igreja, cada um deles é uma pessoa, é mais do que um número. Mas esses 150 mil não se comparam aos 250 mil que morreram em poucos dias, depois que um terrível tsunami atingiu a região do Oceano Índico, inclusive a Indonésia. E lá na cidade da Indonésia, uma cidade na Indonésia chamada Meulabó, debaixo de dura perseguição do Evangelho, como todo aquele país vive, nessa cidade havia um grupo de cerca de 400 cristãos. E nós sabemos, o tsunami veio no dia 26 de dezembro. No dia anterior, dia 25, dia de Natal, aqueles 400 crentes, como bons cristãos, desejavam celebrar o Natal de Jesus Cristo, mas eles foram impedidos pela população muçulmana, que disse para eles: se vocês querem celebrar a sua festa, saiam da cidade, subam a montanha e lá vocês poderão fazer. Ao invés de contender, aqueles irmãos aceitaram com mansidão mais uma prova de sua fé. Saíram da cidade, subiram a montanha e lá celebraram o Natal de Jesus. Pois quando amanheceu o dia 26, 8h15 da manhã, um terrível terremoto, seguido de um tsunami devastador, levou a vida de mais de 250 mil pessoas. 400 crentes
salvos por Deus. Até hoje, 16 anos depois, há quem pergunte: aquilo foi um juízo de Deus ou uma simples falha geológica? Ao invés de perguntarmos a razão de tamanha tragédia, o que eu e você deveríamos perguntar é: se houvessem mais missionários pregando o evangelho naquele lugar, o número de sobreviventes não seria maior? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, como pois invocarão aquele em quem não creram? Como crerão em quem de nada ouviram? Como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se missionários não forem enviados? Que Deus abençoe a sua vida.